Alô, tudo bem? Espero que sim, estejas a ter um ótimo início de semana, uma segunda-feira assim, querido, chuvosa, com sol, chuva, frio, olha, há de tudo, mas ainda assim espero que estejas a aproveitar a vida, enjoy life, que é o que diz aqui a minha t-shirtzinha. Então, ontem estava a ver um programa que está na televisão portuguesa, chama-se Casados à Primeira Vista, de certeza que muitos de vocês já o conhecem, e eu já era fã das versões originais da Austrália e da Nova Zelândia deste programa e já costumava acompanhar. E sempre achei que era um formato super giro, de uma maneira super leve e divertida e de entretenimento, de ao mesmo tempo passar alguns conceitos sobre relacionamentos e sobre as relações humanas, que já agora, amorosas ou não, que já agora é uma área super importante para a vida da maior parte das pessoas. E como é uma área que particularmente a mim me diz muito, porque foi a área em que eu tive assim a dedicar mais tempo a estudá-la comigo própria e melhorá-la comigo mesma, então procuro estar sempre atenta o que é que está a passar ou que informações novas é que há sobre essa área que possam me ajudar, não só a mim, como depois também aos meus clientes e a toda a gente. E ontem estava a ver e tive assim um insight e na altura resolvi, ok, vou gravar um vídeo sobre este tema. A minha gata está uma chata, deixa-me pôr aqui uma parede para bloqueá-la. Então gravar um vídeo para vos passar algumas coisas sobre que eu acho importante no tema dos relacionamentos. Para já o programa tem 2 coaches a trabalharem como especialistas, o que eu acho espetacular para se pôr cada vez mais o coaching como ferramenta na boca do mundo e torná-lo conhecido ao máximo de pessoas possível, e então também tem sido outros motivos que eu tenho tido de interesse para assistir ao programa. Então ontem estavam na primeira, eles têm assim uma cerimónia, eles basicamente casam com um estranho que conhecem no primeiro dia no altar. O que eu acho, se eu estivesse solteira, a sério que concorria ao programa, porque eu depois de ter passado 2 anos a tentar trabalhar sobre esta área em mim, já estava tão desesperada, entre aspas, no facto de não estar a conseguir resolver, que olha, acho mesmo que temos que ser criativos às vezes na vida e acho que são pessoas de enorme coragem mesmo a exporem-se daquela maneira numa área com a qual nós temos assim alguns julgamentos e alguns preconceitos. E eles todas as semanas têm uma cerimónia de compromisso em que decidem que é uma experiência de 2 meses, não é? Em que eles casam com um desconhecido e depois vão viver uma lua de mel, vão para a casa de um, depois vão para a casa do outro, depois estão numa casa que é comum aos dois e vão tendo assim uma série de desafios para depois, no final desses 2 meses, decidirem se querem ou não continuar com a relação. E todas as semanas eles juntam-se então com um painel de especialistas para decidirem se querem ficar na relação ou não. E ontem, ao ver um dos casais, inspirei-me um bocadinho para este vídeo, para fazer este vídeo a falar com vocês. Porquê? Porque, para já, eu acho que nós olhamos para a fatia do romance ou para a fatia das relações de uma maneira bastante diferente daquilo que olhamos para outras fatias. E, obviamente, eu não estou a dizer que não há diferenças, nomeadamente é uma área que às vezes mexe mais com a nossa parte emocional, então põe-nos mais rápido fora da zona de conforto e isso torna os processos um bocadinho difíceis. Mas tu tens que entender que qualquer relacionamento é uma mega gigantesca oportunidade de tu trabalhar sobre ti, de tu conheceres uma série de aspectos de ti mesmo, que já agora, se não estás a ter sucesso ainda na área dos relacionamentos, é porque eles existem e estão a afetar esta área, como outras, mas estamos a falar particularmente desta, mas essencialmente tu teres uma relação com alguém é um potencial gigantesco que tu vais ter de começares a trabalhar sobre ti, porque há quem diga que é na relação humana que nós vemos os nossos principais padrões, as nossas principais projeções, coisas que te levam a um autoconhecimento mais profundo. E muitas vezes o que acontece quando nós conhecemos alguém, nomeadamente com essas pessoas que conhecem alguém no altar, nós temos muita expectativa de olhar para a pessoa e sentir tipo, ok, vai ser a pessoa perfeita, os especialistas lá juntaram, lá me puseram em match com um par e eu agora vou chegar ao altar, vou olhar para ele e tipo, pronto, vou-me apaixonar à primeira vista. E nós temos esta visão um bocadinho romântica e hollywoodesca que nos passaram dos filmes, que nos passaram de uma série de outras coisas, que é assim que o amor acontece. E eu não estou a dizer que não é assim que o amor acontece, mas o amor também pode acontecer de 1001 maneiras diferentes. Então nós entramos muito com esta expectativa de olharmos para a pessoa e irmos encontrar a pessoa perfeita. Enquanto se calhar era mais valioso para nós olharmos com questão de e eu é que tenho que me tornar uma pessoa perfeita. Perfeita, entre aspas, mas esta é uma oportunidade para eu me desenvolver, para eu melhorar enquanto pessoa, para ser uma pessoa mais capaz de estar numa relação. Seja esta, que eles iniciam naquele casamento, ou seja uma próxima, uma futura relação. E tenho-me apercebido que muitos deles estão a acompanhar 6 casais e muitas das conversas entre os casais e muitos dos desafios que eles vão sentindo ao longo da relação têm muito a ver com esta questão, que é a coisa não se desenvolve e de repente a pessoa acha que não deveria fazer nada para que isso se desenvolvesse. E muitos deles até dizem,
isto deveria ser fácil, isto deveria ser simples. E eu acho que isto acontece muito por causa desta tal visão oleodesca. E eu vou dar aqui uma metáfora para ver se faz sentido para ti perceberes. Nós percebemos, repara, há pessoas na vida que ganham euromilhões, que de repente têm assim uma série de dinheiro. Mas nós percebemos, para a maior parte de nós, se quiseres ter muito dinheiro, tens de trabalhar para isso. Curiosamente, quando é em relação ao romance, nós queremos isto. Nós queremos o nosso euromilhões. E ele existe. Algumas pessoas, por exemplo, eu conheço pessoas que conheceram o homem da sua vida, ou a mulher da sua vida, e ao fim de 11 dias estavam casados e estão super felizes nessa relação já há uma série de anos. Sim, portanto, a sorte, eu já agora acredito na sorte, a sorte, entre aspas, também acontece, ou seja, de facto há pessoas e há casais para quem o amor apareceu desta maneira, para quem o amor foi assim tipo, ok, um clique, quando eu pus os olhos naquela pessoa, me aconteceu e com ela também, e tudo bem, houve ali aquela magia inicial. Ótimo, literalmente como há pessoas que ganham a lotaria ou ganham o Euromilhões, ou vão na rua, por exemplo, e de repente está a passar um editor de uma revista de moda qualquer, um fotógrafo, e pega na pessoa e torna um fenómeno dentro da indústria da moda. Portanto, essa sorte, essa casualidade que às vezes joga a nosso favor, acontece em qualquer área de vida, portanto sim, também acontece no amor. Mas a maior parte de nós sabe que não vai ficar à espera que lhe caia o Euromilhões em cima para pagar as suas contas e para ter uma vida espetacular. A maior parte de nós sabe que tem que trabalhar para isso. Então, e se eu te dissesse que na fatia do romance é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tu provavelmente vais cair, podes ter essa sorte, não é? De repente olhares para a pessoa que está lá em cima no altar e tipo, era o homem ou a mulher de quem eu estava à espera, mas a grande probabilidade não joga a esse favor. A grande probabilidade joga no favor de que tu vais ter que trabalhar. Tu vais ter que trabalhar contigo, tu vais ter trabalho interior a fazer, porque é essas dificuldades, esses padrões todos que estão aí, esses sistemas de crenças, sei lá, há tanta coisa aí no teu íntimo que estão a jogar contra ti na fatia do romance. Então, para a maior parte de nós, lamento dizer, mas não vai haver uma espécie de elevador que te leva ao céu do romance perfeito, vais ter mesmo que subir as escadas e que ir trabalhar. E nós conseguimos entender isto muito bem nas outras áreas todas, não é? Tipo que a vida requer algum esforço, alguma dedicação, que eu aprenda algumas coisas. Mesmo quando nós vamos a uma entrevista de emprego, nós sabemos que mesmo que a gente seja contratado, nós vamos ter que trabalhar para pôr aquela profissão nova ou aquele novo emprego a funcionar e a dar-nos os resultados que nós queremos. Então, malta, é a mesma coisa com o romance, certo? Sim, há pessoas para quem não é assim, há pessoas para quem dão de cara e encontram o príncipe ou a princesa encantados, mas para a maior parte de nós tem que se trabalhar imenso. E eu lembro-me, há sensivelmente 2 anos atrás, quando passei esses 2 anos anteriores a trabalhar sobre mim na fatia do romance, eu lembro-me que cheguei ali a uma altura, as coisas não estavam a acontecer e eu até dizia que, olha, a pessoa do mês, ou não sei o quê, e eu estava a dar oportunidades de conhecer pessoas, só conhecer, de ir a encontros, de me ir abrindo, por assim dizer, a que o amor possa acontecer, porque temos que fazer alguma coisa, caso contrário o mundo vai cair do céu, a não ser que, pronto, ganhe os Euromilhões do amor. E eu lembro-me que a determinada altura apercebi-me disto por mim. Eu virei-me e disse, isto não tem nada a ver com eles, isto tem totalmente a ver comigo e eu vou usá-los. Os meus colegas, até às vezes as minhas amigas gozavam-me um bocado, eu dizia, estou a treinar. E de facto eu estava com aquelas pessoas que me iam aparecendo e que me iam dar hipóteses das coisas se desenvolverem um bocadinho, eu estava super atenta aos meus padrões, aos meus próprios bloqueios e que estavam a interferir com que eu conseguisse ter uma relação duradoura, e eu estava mais focada nisso, em trabalhar-me, por isso é que eu estava a dizer que andava a treinar, do que em é esta ou não é esta pessoa. Deixei um bocado a vida decidir isso por mim, mas olhar e que eu disse, ok, esta é a oportunidade que eu tenho aqui agora de me vir a desenvolver. E se eu estiver atenta a isto, se eu focar mais em mim, esse trabalho do quem é ou não é a pessoa certa e depois deixar o tempo dar-me essa resposta, mas se eu focar mais em mim, então não interessa se aquela, não interessa entre aspas, não interessa se aquela relação vai ou não continuar, porque desde que tu aprendas sobre ti, é um sucesso. Percebem o que eu estou a dizer? Mesmo que, imaginem, usando o exemplo deste programa que eu vos estava a dizer, portanto, uma dessas pessoas, até houve uma coach que lhe sugeriu isso, que sugeriu, ok, mas já percebi que tu não queres ficar nesta relação com esta pessoa, mas estarias disposta a ficar por ti, para que tu possas aprender mais sobre o teu próprio desenvolvimento pessoal. E eu acho que isto é que é a chave, que é tu entrares numa coisa não tão focada em é a pessoa certa, não é a pessoa certa, é para mim, não é para mim, gosto, não gosto, não sei o quê, principalmente numa fase muito inicial, mas dares uma oportunidade a ti para tu trabalhares. Eu costumo dizer muitas vezes, estas pessoas todas que foram passando pela minha vida nesses 2 anos
que eu andei em treinos, por assim dizer, foram essenciais para o meu desenvolvimento pessoal. Mesmo se não fossem essas pessoas e eu ter batido com a cabeça na parede tantas vezes com essas pessoas, eu nunca tinha percebido o que é que eu urgentemente precisava de mudar em mim, precisava trabalhar, precisava de melhorar em mim. Para quê? Para que eu pudesse vir a ter uma relação com alguém. Eu costumo dizer que se o meu atual namorado tivesse aparecido na minha vida uns 2 meses antes, eu tinha sabotado a relação, eu tinha destruído tudo, porque eu não era ainda uma pessoa que fosse possível, entre aspas, estar numa relação com alguém. Eu tinha ainda muita coisa para trabalhar sobre mim. E o chato de padrões, eu hoje estava a dizer isto a uma cliente minha de coaching, o chato de ter padrões que surgem quando tu estás numa relação, é que a única maneira de tu ver se eles são melhor, piores ou iguais, a única maneira de medir a tua evolução é estando numa relação. É de facto jogando o jogo do amor. E nem sempre o jogo do amor vai correr bem, como nem sempre vais encontrar um trabalho, por isso é que as pessoas mudam de trabalho, não é? E mudam de emprego, e mudam de casa, mudam de tudo, que é a determinada altura pode não ser suficiente para ti, então há aqui que fazer uma mudança, há aqui que ir à procura de uma outra coisa. Mas se tu conseguires viver essa relação, independentemente do tempo que ela dura, focada no teu desenvolvimento, essas aprendizagens nunca ninguém as vai tirar. E tu vais poder levar essas aprendizagens contigo para a tua futura relação. E isto trabalhando ao ponto de, quando aparecer a pessoa certa, entre aspas, partindo do princípio que a pessoa certa existe, mas quando aparecer a pessoa certa, tu seres uma pessoa que agora sim já consegue lidar com isso. Está a fazer sentido? Então eu acho que este é um mega convite que a área dos relacionamentos tem para ti. Não ficares tão focado em vou encontrar o meu príncipe encantado, vou bater o olho nele, ou a minha princesa, e pronto, vai ser assim, tipo, eu ia dizer a Branca de Neve e os Sete Anões, mas a Branca de Neve não foi assim, certo? Não sei, Cinderela ou qualquer coisa. Olha, Cinderela no baile. Provavelmente não. Provavelmente vais ter que trabalhar. Provavelmente vais ter que trabalhar contigo. Provavelmente vais ter que te ir modificar, que te ir transformar num outro tipo de pessoas, limar esse tipo de arestas para que tu possas ter relações de mais sucesso. Boa? Sim? Ou então podes ficar à espera a ver se te sai o Euromilhões do romance. Também é uma alternativa. Só que essa é a alternativa em que tu não controlas nada. Essa é a alternativa em que a vida controla por ti e estar nesse lugar. É um lugar reativo, é um lugar passivo, pode ser que aconteça, pode ser que não. Então mais vale naquilo que tu realmente queres na tua vida, e se tu realmente queres estar numa relação, passares a ser tu a controlar um bocadinho mais esse processo. O que é que tu controlas? A única coisa que tu controlas és tu mesmo, portanto a única coisa que tu controlas é o teu próprio desenvolvimento pessoal, está bem? A maior parte de nós que tem boas relações, que tem relações sustentáveis, trabalha muito para se transformar numa pessoa que consiga estar dentro de uma relação e dentro de uma relação sustentável. As coisas não acontecem. E como a maior parte das coisas, essas pessoas que têm esse jeito e que fazem isso para ser fácil, certo? E para uns de nós é, e para outros de nós não é. Como com qualquer área de vida. Para umas pessoas serem todos fit e serem saudáveis é super fácil, para outras pessoas não é. Para umas pessoas ganharem dinheiro é super fácil, para outras pessoas não é. Para umas pessoas viajarem o mundo de mochila às costas é fácil, para outras não. Verdade? Se tu tens alguma idade e tens tido bastante dificuldade em manter as tuas relações, é porque provavelmente esta não é uma área fácil para ti. Então tens que ir perceber o que é que em ti, o que é que na tua personalidade, o que é que nos teus padrões, uma série de temáticas dentro do teu próprio desenvolvimento pessoal, mas está tudo aqui dentro, o que é que está a lixar a vida em relação ao romance. E largares um bocadinho a expectativa de que vai ser fácil, de que vai ser sempre fácil. Não é que tem que ser sempre difícil, mas que vai ser fácil, que vai ser simples, que não vai dar trabalho e que pimba, vais olhar para a pessoa só porque te foi juntada por especialistas, tcharam, está ali o príncipe ou a princesa encantada. Não, porque muitas das vezes aquilo que nós queremos ou aquilo que nós idealizamos não é aquilo que nós precisamos. E eu própria passei por isto também, então quando provavelmente algum especialista te junta com alguém, ele também está atento, porque estamos mais treinados para isso, ao teu próprio desenvolvimento pessoal e àquilo que tu tens de trabalhar como pessoa para que tu possas vir a ter relações mais saudáveis e mais sustentáveis no tempo. Então provavelmente ele não te vai ligar só à pessoa que tu queres, ele vai te ligar à pessoa que tu precisas, porque repara uma coisa, se a pessoa que tu queres, certo, fosse a pessoa que tu precisas e que faz a relação funcionar, tu já terias posto a relação a funcionar, verdade? Certo? Portanto, não é. Provavelmente há aí algumas coisas que tu precisas de olhar para ti mesmo que tenham que ser limadas antes que tu encontres a pessoa certa. E para quê? Para que possas vir a ter um futuro em termos de relacionamentos muito mais saudável. Faz sentido, malta? Sim? Então olha, espero que já agora
Eu adoro esta forma de entertainment, que é ir passando algumas dicas de alguns, como o Biggest Loser fez, por exemplo, em relação à saúde, ou o Shark Tank faz em relação aos negócios ou vida financeira. Eu acho que são ótimos exemplos, quando bem feitos, são ótimos exemplos de como é que se entretém as pessoas na mesma, ao mesmo tempo que se vai passando algumas luzes de coisas de desenvolvimento pessoal importantíssimas para os processos individuais de cada um. Portanto, se relacionamentos é uma área que tu gostas, olha, vê, pode ser que te identifiques com o programa, pode ser que não, mas mais importante do que isso é que tu aprendas sobre ti mesmo e foques nisso, está bem? Próxima vez que entrares numa relação, tenta não estar tanto com a expectativa de ele é perfeito ou ele não é, tenta tu transformar-te nessa pessoa perfeita para uma relação. E mesmo que essa não funcione, se tu aprendes imenso sobre ti, se tu cresceres, se tu evoluires, tens muito mais probabilidades de a próxima vir a funcionar muito melhor, está bem? Olha, uma mega semana para ti, pensa nisso, pensa a séria, é um tema importante e central da vida de todos nós, portanto só te posso desejar que, olha, a seta do Cupido te acerte e te atire, mas que essa seta do Cupido leve um recadozinho, foca em ti, foca no teu próprio desenvolvimento pessoal e tu vais ver que assim, quando aprendes isso, vai ser muito mais fácil depois vires a desenrolar a área e estás, de facto, numa relação que tu gostas e que te apaixona e que te torna a vida mais entusiasmante e excitante, está bem? Um grande beijinho, manda-me feedback, manda-me comentários, já sabem, tudo o que tu quiseres e olha, estou de volta aos vídeos, estou de volta ao canal do YouTube, já tenho computador, já tenho essas coisas todas, já estou operacional de novo. Um grande beijinho para ti e boa sorte no romance.